Meus irmãos, nós chegaremos hoje ao fim da série Livres em Cristo, na qual nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas. Portanto, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Reverendo Luiz Roberto, na última semana, expôs até o verso de número 10 do capítulo 6. Nós, hoje, finalizaremos o mesmo, a partir do verso 11 até o final. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11, eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura que diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos da tua misericórdia e graça para que os nossos corações e mentes estejam abertos para o discernimento e sabedoria que serão ministrados agora, Pai, que venham somente do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, assim como o final de uma viagem, o final de um ano, o final de uma faculdade, o final de algum período na nossa vida deixa saudade e nós conseguimos nos lembrar como que foi esse período, como que foi durante uma viagem, como que foi passar um curso, fazer uma faculdade. Assim é também com uma série bíblica. Nós temos de ter em nossa mente fresco, bem recente, os ensinamentos que nos foram dados através das mensagens da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Graças a Deus, hoje, com a internet, nós podemos, caso esqueçamos de algo, pesquisar lá no YouTube e verificarmos e revermos novamente alguma mensagem. Mas alguns conceitos que foram passados domingo a domingo são conceitos que não podem ser perdidos de nossa mente. Como o conceito de que a salvação é somente pela graça mediante a fé. O conceito de que a salvação não vem por obras. O conceito de que Cristo se fez maldição em nosso lugar, fazendo uma obra que nós não conseguiríamos fazer, para que assim tivéssemos acesso ao Pai. E com este acesso, fôssemos filhos dele e tivéssemos garantida a vida eterna. Esses conceitos não podem fugir de nossa mente e do nosso coração. E no final da carta, Paulo então vai relembrar esses conceitos. Ele vai falar agora que a essência da vida cristã não são obras, mas sim a cruz. Meus irmãos, guardem isso. A essência da vida cristã não são obras, mas sim a cruz. Estamos falando da essência. E Paulo, ele moldura dois ensinamentos, e a moldura compreende o verso 11 e depois os versos 17 e 18. E no meio disso estão dois ensinamentos que nós
aprenderemos nesta noite. E a introdução, a primeira parte dessa moldura, Paulo vai dizer no verso 11: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Paulo está aqui chamando mais uma vez a atenção dos Gálatas. Só que não no sentido de dar bronca, mas para que eles parassem tudo o que estivessem fazendo, deixassem os seus ouvidos bem abertos para a palavra que viria a seguir. Ele queria tanto que os crentes da Galácia entendessem o que ele estava dizendo no decorrer de toda a carta, que aqui nesse final, ele diz que escreve com letras grandes e com sua própria mão. Sabe quando você vai escrever um texto? Hoje é bem recorrente escrevermos textos em redes sociais. Pode ser. Quando você quer destacar a mensagem, destacar o título do texto que você vai escrever, você provavelmente coloca esse texto, essa frase, em caixa alta, ou em negrito, ou em itálico. Ou você aperta o botão do teclado Caps Lock e lá fica um destaque, vai ficar tudo em letra maiúscula. Porque você quer que as pessoas vejam de imediato aquela frase que você colocou ali. Provavelmente é o centro de tudo aquilo que você vai dizer. É por isso que você coloca aquilo em destaque. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele escreve com grandes letras. Ele escreve como se fosse em caixa alta. Para que, ao bater o olho, no final da epístola, os irmãos, os crentes, os gálatas, vissem, opa, aqui tem algo importante, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que Paulo está querendo dizer aqui. Vede com que grandes letras vos escrevi. Outro fator que demonstra a importância do que Paulo queria dizer é que ele diz escrever aquilo com suas próprias mãos. Ao longo da carta, pode ser que um outrem estivesse escrevendo, estivesse escrito. Mas agora, Paulo dará algumas advertências, dará algumas recomendações, falará algumas coisas com sua própria letra. Escreverá com sua própria letra. Em outras cartas, ele faz isso também. Só que geralmente é só para se despedir. São coisas bem rápidas, são frases bem curtas. Aqui, ele dedica, na nossa Bíblia, logicamente que não era assim antes, mas ele dedica aqui 7 versículos para tal. Então, há uma importância muito grande naquilo que Paulo está dizendo. Sem contar a primeira palavra que aparece no versículo 11, que é vede. Paulo está dando uma ordem aqui. Vede, irmãos Gálatas, aquilo que eu vou escrever com letras grandes e com a minha própria mão. Paulo pegou a pena, molhou e estava escrevendo a partir daqui. E nós veremos agora 2 orientações de Paulo sobre a essência da vida cristã. A primeira orientação que nós veremos é que a essência da vida cristã não são obras. Isso compreende os versos 12 e 13 que dizem assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Uma vez que Paulo chama a atenção dos Gálatas, ele vai fazer como que um resumo, vai relembrar os cristãos aquilo que ele vinha dizendo. Como os judaizantes eram impiedosos, hipócritas, como eles eram totalmente contrários à mensagem da suficiência da cruz de Cristo, e colocavam que, atrelada a essa obra, atrelada à obra de Cristo, eram necessárias obras humanas para que você conquistasse algo. Essa era a mensagem dos judaizantes, e Paulo vem relembrar isso agora. E
ele diz aqui que aqueles irmãos queriam angariar méritos diante dessa mensagem. Ele vai falar no versículo 13, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles estavam pregando a mensagem da circuncisão, a mensagem de tradições e formalismos, para que pudessem se gabar dizendo, vocês precisam circuncidar. Sabe por quê? Olha, a gente já é circuncidado. A gente já passou dessa fase. A gente já cumpriu esse rito. Quem está atrasado são vocês. Quem precisa fazer alguma coisa são vocês. A gente já fez. Essa poderia ser uma das coisas que os judaizantes faziam para se gabar, para se gloriarem na carne daqueles que estavam sendo circuncidados, na carne daqueles que estavam se deixando se circuncidar. Mas outra coisa é que eles poderiam fazer discípulos. Eles, ao pregarem a mensagem da circuncisão, ao pregarem a mensagem de que obras eram necessárias para, somadas à cruz de Cristo, você ser salvo, eles poderiam fazer discípulos dessa mensagem. Ter seguidores, todo rabi queria seguidores. Aquilo trazia fama a eles. Aquilo trazia status a eles. Essa mensagem da circuncisão, a mensagem de que obras eram necessárias, era uma mensagem que previa apenas eles mesmos. A mensagem deles previa apenas a si mesmo. Pois, em vez de pregarem a salvação somente por Cristo e sua obra, pelo contrário, eles as negligenciavam totalmente. Eles viravam as costas para a mensagem da suficiência de Cristo. Eles não aceitavam o fato de que Cristo havia oferecido um sacrifício suficiente e eficiente. E eles não queriam ser perseguidos por essa verdade. É o que diz no verso 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse medo deles poderia ser no sentido de que, será que tudo aquilo que eu cumpri até hoje, será que tudo aquilo que eu fiz até hoje não valeu de nada? Não, eu vou insistir nessa mensagem. Eu vou insistir naquilo que eu fiz. Até porque o status estará em minhas mãos. E não queriam ser perseguidos até mesmo por aquela mensagem transformadora, aquela mensagem libertadora. Eles não queriam ser perseguidos por aquela verdade. Então, eles se apoiavam em si mesmos, naquilo que haviam feito, pensando ter méritos diante do Senhor, e espalhavam tal mensagem aos crentes da Galácia. Mas há uma razão para isso. Há uma razão e um objetivo. Isso são demonstrados no verso 13. No verso 13 apenas. A razão está no começo do verso 13, quando diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles pregavam este evangelho da circuncisão porque eram hipócritas, porque eram mentirosos. O próprio Cristo enfrentou judaizantes enquanto andava por este mundo, enquanto cumpria o seu ministério. Então Paulo concorda com um tema amplamente abordado pelo próprio Cristo. Em uma das conversas, Cristo diz aos fariseus, abre aspas, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Isso está lá registrado em Mateus 23. Eles eram hipócritas. Eles pregavam a circuncisão, mas eles mesmos não mexiam um dedo para cumprir e guardar toda a lei de Moisés. Logicamente que
o que Jesus diz aos fariseus diz respeito a mexer um dedo para com o seu próximo, pois eles eram cheios de zelo para com o cumprimento de ritos e formalismos da lei de Moisés, e para si, e para angariar para si méritos, eles se movimentavam. Ou não, né? Porque no sábado não podiam dar, eles tinham um limite de passos, por exemplo, para dar. Eles faziam de tudo para cumprir a lei, mas quando era para o próximo, quando era para alguém que eles estavam mesmo pregando o evangelho, eles colocavam aqueles fardos, eles enchiam a cabeça daquelas pessoas de opressão, mas não mexiam um dedo para carregar com aquelas pessoas tais fardos. Eles eram hipócritas. Essa é a razão. E o objetivo está no final do versículo 13, quando diz: querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Como eu já disse, todo mestre gostaria de ter seguidores. E ao final, ele poderia prestar um relatório. Olha quantas pessoas agora são adeptas à mensagem da circuncisão. Olha, fui eu que preguei. Eu sou um missionário da circuncisão. E eles poderiam se gloriar na carne, naquilo que as outras pessoas estavam fazendo, diante da mensagem que eles estavam pregando. Meus irmãos, quando nós entendemos que a essência da vida cristã não são obras, porque Paulo vem criticando isso durante toda a carta, e nesse resumo ele coloca esse tema vigente aqui. Quando nós entendemos que a essência da vida cristã é algo espiritual e não exterior, nós aprendemos algumas coisas nesse primeiro verso. John Stott, comentando esta passagem, ele levanta o seguinte tema, abre aspas: no decorrer da história, o povo de Deus tem se inclinado a repetir este erro, tem rebaixado uma religião do coração a uma exibição superficial e exterior, e Deus tem repetidas vezes enviado os seus mensageiros para reprovar e reclamar uma religião espiritual e interior. Meus irmãos, o que John Stott está dizendo aqui é que no decorrer da história, pessoas estão voltando no erro dos judaizantes. E outras pessoas estão voltando no erro dos gálatas em aceitarem estas mensagens opressoras de que é necessário obras para a salvação. Só que também, paralelo a isto, Deus tem levantado pessoas para falar contra essas mensagens. Foi assim, por exemplo, na Reforma Protestante, quando Deus levantou líderes para que se voltassem às Escrituras, não inventassem novas doutrinas, mas para que se debruçassem novamente ante as Escrituras e fossem até a essência da vida cristã, que não está em obras, que não está naquilo que é exterior. Isso não está longe de nós. Apesar de que os nossos símbolos de fé pregam salvação pela graça, apesar de que nossa igreja local pregue salvação pela graça, apesar de que nós estamos terminando uma série de mensagens intitulada Livres em Cristo, está diante de nós o erro de nos apegarmos a tradições. Eu quero citar pelo menos 2 erros, que é muito presente em nossa igreja local. Primeiramente, o erro daqueles que nasceram na igreja, daqueles que cresceram aqui, daqueles que desde a infância estavam no coral infantil, estavam na sala de adolescentes, na sala de jovens, estão hoje aqui na igreja. Professaram a fé e muitas vezes se apegam ao fato de que estão na igreja desde que nasceram. Você pode não estar nesta igreja desde que nasceu, mas vir de uma igreja protestante desde que você nasceu e cometer o erro de se apegar neste formalismo. Olha, eu fui batizado quando criança.
Eu fui apresentado lá na frente pelo pastor. Os meus pais estavam lá. Eu tenho fotos disso. Meu pai, ele é presbítero. Meu pai é diácono. Meu pai, ele é professor de escola dominical. A minha mãe, ela é líder do Ministério de Mulheres. E se apegar nesses formalismos, nessas tradições, e achar que meramente por essas coisas você tem a salvação em Cristo. E achar que porque desde a infância você vem à igreja, você achar que você está garantido. Meus irmãos, isso não é garantia nenhuma. Um outro erro que nós podemos cometer, nós temos para cá, na nossa igreja local, graças a Deus, uma migração muito grande de irmãos queridos e amados que vêm de igrejas neopentecostais e pentecostais. Meus irmãos, eu quero colocar uma reflexão diante de vocês agora. Por vezes, ao conhecerem a mensagem da graça, ao conhecerem a mensagem libertadora de Deus, do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo, pode passar em sua mente que você é melhor que aquelas pessoas que ainda não migraram para cá. Que aquelas pessoas que ainda não migraram para igrejas protestantes. Não faça isso. É simplesmente por graça que nós temos a salvação de Cristo. Por nenhum outro motivo. Tenha compaixão daquelas pessoas que infelizmente ainda não tiveram seus olhos abertos para a mensagem da graça e continuam se deixando oprimir por mensagem de líderes opressores. E não cometam esse erro. Esse erro não vem só da cruz de Cristo para cá. Por meio do profeta Isaías, Deus já dizia: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Não caia neste erro. Adore a Deus, o Deus da graça, o Deus que te alcançou, o Deus que está dentro de você através do Espírito Santo, e não da boca e dos lábios para fora. Logicamente, meus irmãos, que o exterior e o físico têm seus lugares. Aquilo, a verdade e as sagradas letras que estão no nosso coração, que nós meditamos, que estão dentro de nós, elas se expressam, elas se refletem através da nossa vida, através dos nossos atos. Mas essa não é a essência. A essência da vida cristã não são obras. Mas então, o que é a essência da vida cristã, Cleito? Eu já sei o que ela não é. Então, o que é? Paulo vai dizer nos versos 14 a 16. A essência da vida cristã é a cruz. Acompanhem comigo os versos 14 a 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo, ao contrário dos judaizantes hipócritas e que queriam se gabar, ostentando-se nos falsos méritos de se circuncidarem e pregar essa mensagem a outras pessoas, ele não quer, de maneira alguma, se gloriar, senão na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o único alvo para o apóstolo Paulo, para que ele deposite qualquer glória. E ele se coloca ao lado dos irmãos. Paulo, sim, durante a carta, foi veemente, foi duro por vezes, falou mensagens que provavelmente deixaram os Gálatas
nervosos com ele, provavelmente, quando ele diz, ó Gálatas insensatos. Mas nós vemos Paulo sempre se voltando aos irmãos de Gálatas como irmãos, como da mesma família. E é assim que ele faz aqui quando ele se coloca sob o mesmo senhorio dos Gálatas, quando ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca ao lado daqueles irmãos. O mesmo Senhor e Salvador de Paulo é o mesmo Senhor e Salvador daqueles que aceitaram, através do Espírito Santo, por meio da fé, a salvação somente por Cristo. Por isso Paulo se coloca ao lado daqueles irmãos, e ele diz que a cruz é o único lugar no qual nós podemos nos gloriar. Afinal, a cruz de Cristo é onde nada fizemos, nada sofremos, é de onde fomos substituídos, de onde Cristo sofreu a ira do Senhor, foi humilhado, foi ferido nas mãos, nos pés e no lado, de onde Cristo bradou, está consumado. Nessa cruz, onde Cristo fez todas estas coisas, é que Paulo diz que podemos nos gloriar. Porque nós nos gloriamos de algo que não fizemos, mas de algo que Cristo fez. E que Deus imputou em nós esta obra. Somente na cruz nos gloriamos. Em mais nenhum lugar ou em outra pessoa. E em seguida, Paulo diz aos Gálatas que essa obra na cruz possibilitou que o mundo fosse crucificado para ele. É isso que ele diz no versículo 14, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como assim, o mundo crucificado? Paulo está justamente dizendo sobre as obras da carne. Aquilo que a minha carne pode fazer, aqueles status, aqueles méritos, eles foram crucificados para mim. Isso já não tem mais valor algum para mim. Paulo quer explicar que as ferramentas do mundo, assim como os falsos méritos e status conquistados nele, não têm valor algum para a justificação. Isso fica mais claro na frase a seguir, quando ele diz no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse pois justamente liga, quando ele diz, o mundo pela qual, ou seja, pela cruz de Cristo, foi crucificado o mundo para mim e eu para o mundo, pois. Isso aqui está ligado, então. A questão da circuncisão e da incircuncisão não terem valor algum, está ligado com o fato de que o mundo foi crucificado para Paulo e ele para o mundo. E Paulo quer deixar claro, então, que não aquilo que ele faz ou deixou de fazer, ele fez ou deixou de fazer, fez com que ele fosse justificado ou não, mas sim o que foi feito na cruz de Cristo. É muito importante, meus irmãos, sabermos o significado e o sentido dessa expressão, está crucificado. O aspecto desta expressão denota que a partir de um momento para frente, o mundo, a partir de um momento X, o mundo passou a não ter mais significado para Paulo. Quer dizer que desse momento para trás, algum dia teve significado, teve valor, não estava crucificado. Mas no momento X, na história de Paulo, esse mundo foi crucificado. E o resultado desta ação perdura para sempre. É perene. Então, mesmo que antes desse momento o mundo tinha algum valor para Paulo, a circuncisão
tinha algum valor para Paulo, depois deste momento, passou a não ter mais valor. E olha que Paulo tinha em que se apoiar. Nesta carta ele diz que se avantajava muito mais dos que os da sua idade. Aos Filipenses ele diz, olha, se vocês podem se gloriar na carne, quanto mais eu, que fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou zeloso, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se vocês querem se gloriar, imagine eu. Mas Paulo, a partir de um dia que ele entendeu que Cristo era o seu Senhor e Salvador suficiente e eficiente, todas essas coisas ele considerou como perda. Essas coisas foram crucificadas. O mundo e suas obras foram crucificados. A obra de Cristo faz isso. A obra de Cristo faz com que aquilo que antes tinha valor para mim, aquilo que antes eu achava que ia me justificar, agora já não tem mais nenhum valor. E nunca mais terá valor. Meus irmãos, é muito importante que a gente entenda este aspecto. Quando Paulo diz está crucificado, é que num momento foi da história crucificado. E ele não voltará, ele não ressuscitará esse mundo para ele. Por quê? Porque ele é nova criatura, como diz no final do verso 15. A partir daquele dia, na história da minha e da sua vida, em que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós e o amor de Deus, o mundo e todos os seus falsos méritos são crucificados, são esquecidos, e agora nós olhamos para onde devemos olhar. E Paulo segue dizendo que a essência da vida cristã é a cruz. No versículo 16, ele vai dizer: a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A todos que entenderam que nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, a todos que entenderam que a essência da vida cristã não são obras, a todos que entenderam que Cristo fez obra suficiente e eficiente, Paulo roga paz e misericórdia do Senhor. A paz que nos faz entender que não há condenação quando estamos sob o senhorio e sob a representatividade de Cristo. Quando é Cristo que nos representa diante do Pai, nós temos paz. Porque Deus Pai olhará para a obra do seu Filho Cristo Jesus e nos aceitará. Meus irmãos, esta paz inunda o nosso ser e deve nos guiar. Misericórdia, ele roga isso àqueles que entenderam essa mensagem, àqueles que andaram naquela regra. Misericórdia para que, entendendo que aquilo que nós merecíamos não foi imputado sobre nós, porque foi colocado sobre os ombros de Cristo Jesus na cruz. Misericórdia é isso. É não ser colocado em você aquilo que você merecia. E graça é ser dado a você aquilo que você não merecia. E Paulo roga misericórdia àqueles irmãos. Não há mais judaizantes para atormentar ou perturbar. Não há mais angústia em estarmos sempre angustiados porque não estamos fazendo obra suficiente para sermos salvos. Porque nós não receberemos aquilo que merecemos, mas recebemos aquilo que não merecíamos através da cruz de Cristo, pela graça de Deus. E quando Paulo se utiliza dessa expressão Israel de Deus, ele não está separando dois povos. Tem um povo aqui, os gentios, e aí tem o Israel de Deus. Não. Apesar de ter a adição aí, a expressão é uma coisa só. Sejam sobre eles. Poderia ser traduzido, sejam sobre eles, o
Israel de Deus. E essa expressão deve ter deixado os judaizantes contrariadíssimos. Como assim vocês são Israel de Deus? Eu sou o Israel do Senhor. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou descendente de Abraão. Eu fui circuncidado. Esses aí que não são circuncidados, Paulo, por favor, que Israel o quê? Mas sim, porque nessa carta Paulo já havia dito que os da fé é que são filhos de Abraão, e não os circuncidados, porque a fé de Abraão veio antes mesmo da circuncisão. E vale, portanto, lembrar as palavras de Paulo aos Romanos, abre aspas, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Quando Deus olha para você com um olhar de louvor, porque Ele, na verdade, está olhando para Cristo Jesus, seu Filho, é que vale alguma coisa. Essa circuncisão sim vale. Não para aqueles que se ostentam na carne e são elogiados por outros seres humanos. Esse louvor não vale de nada. E Paulo então roga a essas pessoas paz e misericórdia. O salmista, como filho do Senhor, já entendia que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando, meus irmãos, nós entendemos que a essência da vida cristã é a cruz, nós aprendemos também algumas coisas. Primeiramente, nós entendemos que seguiremos a mensagem da cruz. Onde consta essa mensagem? Aqui, na palavra, no verso de número 16, quando ele diz, andarem de conformidade com esta regra. A palavra regra é uma palavra que a gente conhece do grego, por isso que eu vou citar lá aqui. É a palavra cânon, que é vara de medir, regra. Esta palavra nós usamos para quê? Para falar sobre os livros da Bíblia, os livros canônicos. Ainda que não seja essa a ideia de Paulo, por isso que eu estou colocando agora na aplicação, meus irmãos, onde nós encontramos esta regra para andar? No cânon, na Bíblia, nos livros inspirados e preservados por Deus, e que estão diante de nós, para que sigamos a mensagem da cruz. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, em sua palavra, mostra que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo. E todas as coisas que Ele instituiu, até mesmo a circuncisão antes de Cristo, eram sombras daquilo que viria, daquele que viria. E daquilo que aquele que viria faria, que foi a morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Então, você que foi alcançado pela mensagem da cruz, você que entende que a essência da vida cristã é a cruz, ande por esta regra. Encontre a Bíblia diariamente. E faça dela o seu guia, o seu conselheiro de todos os dias, para que ela te ensine a andar, porque ela é a palavra de Deus. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, você tem tido paz? Paulo roga isso àquelas pessoas que entenderam a mensagem da cruz. Por vezes nós vivemos angustiados, desesperados, deprimidos, tristes, porque não conseguimos conquistar o que queremos, porque somos
feridos e muito sensíveis a ferimentos, a palavras e a gestos de outras pessoas, porque queremos ser reconhecidos, porque queremos que aquilo que nós fazemos, as pessoas olhem e falem para nós, parabéns. E nós estamos diariamente angustiados e buscando estas coisas, quando na verdade a paz que entra nos corações daqueles que atenderam a mensagem da cruz é uma paz que não considera mais essas coisas. Não considera mais a circuncisão, as obras da carne. O mundo está crucificado para elas. Você tem tido paz? Você tem tido paz para, ainda que nesta vida, você sofra alguns problemas, sofra algumas dificuldades, você tem tido a paz que excede todo entendimento para entender que a glória que há de vir excede muito mais, ultrapassa de longe os problemas desta era? Você tem entendido que a misericórdia do Senhor tem se renovado para com você todos os dias? E já que essa misericórdia se renova para com você, você tem sido misericordioso para com as outras pessoas? Não faça como aquele servo que, ao ter uma dívida de milhões perdoada, cobrou uma dívida de milhares e mandou prender aquele que devia a ele. Não agiu de misericórdia, tendo sido ele um alvo da misericórdia. Então, se você sabe que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias para com você e para com a sua vida, viva de maneira misericordiosa. Você tem perseguido a verdade de que o mundo já não tem mais nenhum valor a você? Por vezes, nós podemos dizer, cantar, ler e meditar que o mundo está crucificado para nós. Mas às vezes a gente se apega naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz. E nós somos tão pouco, e fazemos tão pouco. Por que se apegar nessas coisas? O mundo deve estar crucificado para nós. Após sabermos que a essência da vida cristã não são obras, mas sim a cruz, Paulo, ele vai concluir. E ele vai dizer no versículo 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É intrigante Paulo dizer, olha, não me encham a paciência com esse assunto, tá bom? A gente poderia até dizer aqui, depois dessa série Livres em Cristo, eu não quero ter ninguém tendo dúvida de que a salvação é pela graça, tá bom? O que Paulo está querendo dizer aqui aos irmãos é que é para que eles levem a sério essa mensagem. Meus irmãos, não faça com que essa mensagem entre por aqui e saia por aqui. Se há algo que você tem que tomar posse é da mensagem da graça. De mais nada, só disso. Leve essa mensagem a sério. Ouça essa mensagem e faça com que ela faça parte da sua vida. Paulo quer que aquelas pessoas levem a sério a sua mensagem. Quando ele diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus, é provavelmente fazendo menção daquilo que ele sofreu na primeira viagem missionária, quando, por exemplo, ele foi apedrejado em Listra, dado quase como morto. E ele diz, olha, eu tenho marcas no meu corpo de um pregador veemente e insistente da salvação pela graça através da cruz de Cristo. Vocês sabem disso, eu escrevi essa carta para vocês, então, por favor, levem a sério isso. Meus irmãos, preste atenção, você passou meses ouvindo que a salvação é pela graça, não vem de obras, é através de Cristo somente. Leve a sério essa mensagem. Leve a sério e leve-a para outras pessoas também. E Paulo vai terminar com a bênção, que é o título dado aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito.
Irmãos, estas palavras concentram muitos assuntos. A graça. Paulo se despede com o tema da sua carta. Paulo se despede com aquilo que ele recorrentes vezes escreveu e disse aos Gálatas: olha, é graça, é por graça somente. Então que esta graça seja sobre vocês, a graça que é melhor que a vida, a graça que faz com que vocês entendam que as obras não têm valor algum diante de Cristo, diante de Deus Pai. Essa graça seja sobre vocês. Ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão solene é essa frase de Paulo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, porque antes éramos escravos do pecado, mas uma vez livres em Cristo, somos escravos dele. Ele é o nosso Senhor. É sob o senhorio dele que você vive. Não sob o seu senhorio. Não é você quem manda na sua vida, mas o Senhor Cristo Jesus. Ele te comprou com o sangue da cruz, que foi derramado na cruz. Ele é o seu Senhor. Então Paulo diz, a graça, não obras, a graça seja com vocês. De quem? Do nosso proprietário, do nosso dono, daquele que nos comprou, do nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido, aquele que foi proclamado pelos tempos e que viria e faria sua obra como fez. E era o único que poderia fazer. Era o ungido, o Cristo. Que a graça desse Cristo seja com vocês. Que a graça desse Senhor seja com vocês. E seja não com algo que é exterior, ou com as obras de vocês, mas seja com o que é mais profundo do ser de vocês, que é com o vosso espírito. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos. Ele termina dizendo, irmãos. Se colocando novamente ao lado dos irmãos Gálatas. E nós também hoje estamos lado a lado para recebermos da bênção, para recebermos da graça que é derramada em nossos corações, do nosso dono, daquele que nos comprou, daquele que é o ungido e somente ele conseguiria fazer o que fez, e daquele que alcançou o mais profundo do nosso ser, o nosso espírito. E que essa graça seja com todos nós, para a glória do Senhor e para a edificação do seu corpo.